Tarde de Cultura, com Berta Salles. Boa tarde, telespectadores da Casper TV. Está começando mais um Tarde de Cultura, comigo, Berta Salles. O tema de hoje é muito complexo, afetou grande parte da população no passado e, como vamos ver, ainda atinge muita gente nos dias de hoje. Hoje, eu, nossos convidados e você de casa vai poder entender, aprender, discutir um pouco sobre a ascensão das ideologias totalitárias, sendo elas o nazismo, o fascismo e o totalitarismo. Bom, temos aqui no palco o professor de História, Henrique, a filósofa Teodora e Júlia, neta do Sr. Schneider, que viveu um desses regimes e relatou experiências próprias em um diário. Quem vai começar explicando esse tema é o nosso professor, Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Berta. Bom, foi ainda no decorrer da Primeira Guerra Mundial que começou a nascer o totalitarismo. Ele foi fruto de vários conflitos entre os interesses imperialistas e industriais da sociedade do século XIX e do século XX. O Estado, sob o comando, no totalitarismo, o Estado, sob o comando de um ditador ou até mesmo de uma classe, ele exerce o poder de uma maneira autoritária e de tal forma que passa a não reconhecer certos direitos individuais da população e impõe algumas ideologias. Muitos desses regimes foram mantidos e são mantidos através de uma alienação das massas, e eles passam a engolir tudo o que é imposto. Essa alienação, ela ocorre através dos meios de comunicação, principalmente, e que eles são os meios de comunicação que são controlados pelo Estado. Sim. Os meios de comunicação foram fundamentais, né? Vale ressaltar. Sim, com certeza. A propaganda, principalmente, foi essencial para, num primeiro momento, a conquista das massas e conseguir uma quantidade grande de simpatizantes. Dessa forma, podemos considerar que a propaganda também é um meio de violência e a violência também é um meio de propaganda, ou seja, elas se complementam. E o terror é uma forma de convencimento também, não é? Claro que os exemplos mais famosos de regimes totalitários são o nazismo e o fascismo. O que todos esses regimes eles têm em comum é o fato de todos visarem a eliminação dos elementos que eles consideram contrários aos seus objetivos. Bom, Henrique, mas será que você podia explicar um pouquinho pra gente, pro pessoal aí de casa, o que é o fascismo? Sim, Berta. O fascismo ele é um regime autoritário de extrema direita, que foi criada por Benedetto Mussolini a partir de 1919 na Itália. E ele se estendeu por toda a Europa, na Espanha também, onde ele foi disseminado pelo ditador Francisco Franco, e em Portugal por Salazar. As principais características do fascismo elas são o nacionalismo, o extremo nacionalismo, o cerceamento da liberdade civil, já que se trata de um regime autoritário, o unipartidarismo, a derrota dos movimentos de esquerda e a limitação ao direito dos empresários de administrar a força de trabalho. E mesmo com a exaltação da nação e muitas vezes da raça acima do indivíduo, o fascismo ele não chegou a ser semelhante ao nazismo. E vamos lembrar também que o Mussolini resumia seu regime de tal maneira: tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Na Alemanha, o regime fascista ele é chamado de nazismo. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ela levou muitos alemães ao desemprego e ao desespero, né, principalmente. O sentimento de vingança ele crescia cada vez mais, e o partido nazista, liderado por Adolf Hitler, ele acusava os comunistas, liberais e judeus de terem causado a desordem. Essas minorias elas foram levadas para os campos de concentração da época, né? Além de ciganos
né, além dos judeus e dos liberais, eles levavam também os ciganos, os homossexuais e testemunhas de Jeová, por exemplo. E é estimado que aproximadamente 8 milhões de pessoas perderam os nomes, ganharam números, né? Eles trocavam, as pessoas elas eram numeradas e essas pessoas eram transformadas em escravas, né? E viravam cobaias humanas. E muitas morreram por doença e, né, pelas condições deploráveis dos campos de concentração, e outras eram levadas para as câmaras de gás, né? É uma situação terrível, né? Não tem nem o que Sim, falar. é desumano. É muito desumano. E também, nessas experiências humanas, elas resultavam normalmente em morte e desconfigurações, e a maioria era feita com crianças. Podemos dizer que cerca de 1.500 gêmeos foram utilizados e apenas 200 sobreviveram. Eu li também que era considerado que os menores de 12 anos não eram considerados gente, na verdade. Eles eram levados direto para a câmara de gás, né? de gás. Terrível, terrível. Eu digo no meu texto, Educação pós-Auschwitz, que o simples fato de citar números já tratar gente como número já é desumano, né? Exatamente. Gente, eu sei que o papo tá muito interessante, mas a gente vai pro intervalinho comercial rapidinho e já volta. Tarde de Cultura, com Berta Salles. Tarde de Cultura, com Berta Salles. Eu falei que ia ser rapidinho, né? É isso aí, a gente já tá de volta. Bom, e para dividir um pouquinho desse sentimento com a gente, eu trouxe ela, que é neta de um refugiado de Auschwitz, Júlia Schneider. Boa tarde, eu agradeço o convite de estar aqui hoje. Realmente é um tema muito complicado para mim estar falando disso, porque traz muitas tristezas. E eu até trouxe aqui o diário do meu avô, onde ele relatou vários acontecimentos da época em que ele foi perseguido. Olha, muito interessante. Será que você podia ler algum trechinho pra gente? Claro, claro. No interior do vagão, ficavam tão apertados que talvez nem sentissem frio, e no verão sufocavam porque fazia muito calor. Então, os prisioneiros tinham muita sede e tentavam sair. Algumas vezes faziam de propósito, muito simplesmente saíam, sentavam-se no chão e os guardas chegavam e lhes davam um tiro na cabeça. Uma vez os judeus pediram água, um ucraniano que passava proibiu de dar água. Então, a prisioneira que pedia água jogou-lhe na cabeça a panela que segurava. Então, o ucraniano recuou um pouco, 10 metros talvez, e começou a atirar no vagão. Então, aqui ficou cheio de sangue e de miolos. Que horror! Absurdo, né? É pesado ouvir isso. Tem outro aqui também. Lembro-me de uma vez. Eles ainda viviam. Os fornos já estavam cheios e eles ficaram no chão. Todos se moviam, voltavam a si, aqueles vivos. Quando eles os jogaram aqui nos fornos, todos estavam reanimados. Foram queimados vivos.
Quando vi tudo aquilo, aquilo não me tocou, pois tudo que havia visto até ali eram mortos, cadáveres. Jamais havia visto nada de diferente. Vivos, meu Deus. Que horror, que absurdo. Não dá pra acreditar que uma coisa dessa realmente aconteceu. Eu sei que pode ser muito frio e ruim da minha parte, mas tem algum relato sobre as câmaras de gás? Tem sim. Separei aqui para mostrar para vocês. O gás, quando começava a agir, propagava-se de baixo para cima. E no pavoroso combate que tratava, então, pois era um combate. A luz era cortada nas câmeras de gás, ficava escuro, não se via nada, e os mais fortes queriam sempre subir mais alto. Sem dúvida, sentiam que quando mais subissem, menos o ar lhes faltava. E ao mesmo tempo, quase todos precipitavam-se para a porta. Era psicológico, a porta estava lá, e é por isso que as crianças e os mais velhos encontravam-se embaixo e os mais fortes por cima. Nesse combate da morte, o pai já não sabia mais que seu filho estava lá embaixo dele. Auschwitz foi a regressão. Gostaria apenas de deixar minha opinião, se fosse possível, Berta. Claro, fique à vontade. O espaço é todo seu. Seria bom perguntar como é que a educação ela pode nos ajudar a compreender e a superar os desafios que foi imposto. Mas educação em que sentido? Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões. Primeiro, a educação infantil, sobretudo na primeira infância, pois todo o caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam crimes, forma-se aí. O perigo para que Auschwitz não se repita novamente é porque as pessoas, elas têm o medo de falar do assunto, elas acham que você falando do assunto sem rodeio, você se transforma automaticamente no culpado, e não é assim. O elogiado objetivo, ser duro na educação, significa ser totalmente indiferente à dor do geral. Ou seja, quem é rígido consigo mesmo pode ser rígido com qualquer pessoa sem sentir qualquer coisa. A educação precisa levar a sério um conhecimento muito antigo da filosofia de que é que o medo não pode ser reprimido. Pois quando o medo é reprimido, nós criamos um caráter manipulador. E esse caráter, podemos dizer que é o caráter que todos os líderes nazistas possuíram. Eu acredito que quem afirma que o acontecido não foi tão grave já está defendendo tudo o que aconteceu. E com certeza seria capaz de apoiar se ocorresse novamente. Com certeza, sem sombras de dúvidas. Mas resumindo tudo o que eu penso, o centro de toda educação política deveria ser que Auschwitz não se repita. E, Júlia, só uma curiosidade que eu guardei pra mim, eu gostaria de saber como você achou o diário do seu avô. Então, logo depois que ele faleceu, mexendo nas coisas dele, assim, eu achei diversos diários. E esse foi o que mais me tocou, porque contava o período do nazismo mesmo. Período difícil. Os relatos dele, né? Acredito que ele devia levar consigo várias marcas também, né? Sim, com certeza. É um trauma para a vida inteira, né? Acho bacana você compartilhar isso com a gente. Muito legal sua atitude de vir até aqui, viu, Júlia? Bom, infelizmente é muita história para pouco tempo e nosso tempo acabou. Vai ser um assunto muito complicado e tem bastante debate possível. A gente podia passar horas aqui discutindo sobre esses acontecimentos. Bom, eu espero que você aí de casa tenha gostado do programa, assim como eu gostei, e das companhias também. Muito obrigada a todos os meus convidados e a você aí de casa pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Uma ótima tarde. Tarde de Cultura com Berta Salles.